Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema Cultura e Educação, um sentido de reexistência. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada episódio, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas companheiras. E neste episódio, quem me acompanha é a Júlia Lúcia. Olá, Júlia! Salve, Catiana Normandia! Olá, ouvinte! Bem-vindos ao nosso podcast, esse espaço de narrativas de mulheres incríveis como você, nosso ouvinte. E nossa convidada do Vozes Femininas de hoje é a coordenadora pedagógica, produtora cultural, editora da revista Sampa Mundi e integrante da Escola Feminista Abya Ayala. Ela tem 49 anos, é mestra em educação, lecionou no ensino superior por 10 anos e atualmente trabalha e mora na periferia da Zona Sul, entre Campo Limpo e o Fundão do Jardim Ângela, município de São Paulo. É casada com Jaime e mãe da Luísa, Beatriz, do Pedro e do Davi. Seja bem-vinda ao Vozes Femininas, Silvia Tavares. Olá! Muito feliz por estar aqui com vocês, com Catiana Normandia, com Júlia Lúcia, entre mulheres, falando também para mulheres. Estou muito honrada com o convite e espero que a gente tenha uma boa manhã de conversa, que depois os ouvintes vão ouvir a hora, né? As ouvintes vão ouvir a hora que eles puderem. Ai, Silvia, muito obrigada por estar aqui conosco, aqui no Vozes Femininas. Para mim, né, Catiana, é um presente ter você com a gente. Você é um exemplo de mulher contemporânea e também é um dos melhores abraços e sorrisos que eu já tive e que eu pude receber. Então, eu fico muito feliz. E eu sempre faço essa analogia com a função, né, de ser professora, porque muitas das vezes a gente precisa acolher o nosso aluno, a gente precisa abraçá-lo, a gente precisa ter um sorriso, que é estratégia, muitas vezes até de sobrevivência para ele também. E para acolher aquela dor que ele está sentindo e que não quer compartilhar com ninguém. E esse abraço acolhe, esse abraço realmente faz com que ele se sinta amado. E aí eu quero saber como é a Silvia professora e como essa Silvia professora se tornou Silvia coordenadora. Pode compartilhar um pouco com a gente? Claro, vamos lá, né? Também, cada pergunta é um jeito da gente rever também a gente mesma, né? A nossa trajetória. E, nesse sentido, as perguntas são um presente mesmo, né? Uma porta de entrada para a gente mesma. E fico muito agraciada, assim, muito acolhida, né? Com essa pergunta. Que bom. Como, assim, a educação, né, como uma área profissional, ela não chegou na minha vida como uma primeira opção. E é engraçado, assim, quando eu rememoro, né, eu, por exemplo, não era muito de brincar de professora quando era criança. Eu brincava de outras coisas, eu gostava muito de brincar com bicho, com animais, né, sempre gostei muito de mexer com planta, minha mãe sempre teve quintal, né, quase sempre. E minha mãe trabalhava fora, então teve épocas que eu cuidava das plantas para minha mãe, mas não tinha muito essa idealização de ser professora. Na verdade, o caminho de ser professora para mim, ele veio muito por uma tentativa de chegar no outro
numa posição em que eu me sentisse legitimada, né, para estar com o outro, para conversar com o outro. A minha primeira opção profissional foi a comunicação. Inclusive, eu entrei bem novinha, né, com 17 anos, eu entrei em jornalismo na ECA, e era uma coisa muito difícil, assim, era né, uma concorrência, candidato vaga absurda, assim, de concorrer. Eu tinha metade da minha turma da ECA eram alunos de uma turma só do Bandeirantes, do Colégio Bandeirantes, porque eles eram os preparados, né, para entrar naquele vestibular. E eu entrei muito jovem, né, e muito a partir também, né, de uma condição de conseguir, nessa época da minha vida, só estudar e tudo mais. Mas, assim, eu já me estranhei muito, né, nessa primeira área da comunicação, talvez porque naquele começo a gente ainda estava muito nesse momento, né, do jornal escrito, assim, das grandes mídias, e eu comecei a perceber que era um jeito de ser profissional naquele momento, para mim, me pareceu muito atrelado a poder, né, a grande poder. E naquele momento eu me senti muito acuada, assim, por não achar que aquele espaço era um espaço em que eu fosse me sentir bem, né? Então foi uma frustração para a família, né? Como assim, minha filha que ia aparecendo na televisão, sabe aquela história? Sim. Mas eu saí né, do jornalismo, acho que completei 2 anos, né, de graduação lá. E aí fui atrás de outras coisas, né? Fui atrás um pouco desse gostar da natureza, né? Fiz biologia durante uns 6 meses também. E na época eu namorava um rapaz que era geólogo, né? Ele estava fazendo a graduação em geologia. A gente chegou a pensar em fazer algo juntos, né? E depois eu saí também da biologia e aí fui para a pedagogia, um pouco assim, né? Se não der certo, eu vou vender pipoca. Ou seja, agora vai ter que dar certo alguma coisa, Vai né? ter que dar certo. certo. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe nessa época, né? Quando eu disse, olha, eu vou prestar vestibular para pedagogia. E ela falou, você tem consciência disso que você está fazendo? Porque educação, né, é uma profissão muito dura, não tem prestígio, né? E, enfim, meio que querendo dizer assim, poxa, filha, você que, né, que ia ser jornalista, né? O que está acontecendo e tal. E eu fui para a educação, né? E para mim foi um reencontro com uma possibilidade, acho que de estudar e de praticar um pouco essa comunicação que eu já gostava, mas numa relação mais direta, né? E eu acho, de verdade, que o professor é um intelectual, ele é um pensador também da sua comunidade, sabe? Sim. Então, eu me encontro muito mais confortável nesta posição, quer dizer, conversando com a comunidade da qual eu faço parte, acolhendo no sentido de cuidar, né? Eu acho que qualquer área profissional ela tem que estar voltada para esse cuidado da comunidade. E acho que na educação eu consigo tanto, né, essa produção de pensamento sobre a comunidade, porque ninguém conhece mais a comunidade do que a gente que está lá. E ao Exatamente. mesmo tempo eu consigo esse contato direto, né? Que às vezes na comunicação, principalmente na forma como ela se dava, né? No momento em que eu estava tentando, né, construir aí o meu começo de atuação profissional, ela se dava muito mediada por grandes corporações, por interesses, né? Por nichos, né? De mercado, por nichos de linguagem. E assim, era tanta coisa, né, atravancando aí o meio de campo entre, né, a gente e quem a gente quer que nos leia, ou que nos veja, ou que nos ouça, que eu me senti muito desconfortável. Na verdade, eu saí muito frustrada, né, dessa primeira tentativa aí de estudar e de atuar na comunicação. E acho que na educação eu reencontrei um pouco essa atuação pensante, mas que ao mesmo tempo ela tem um canal direto. E acho que na minha relação com as crianças, com os adultos, eu comecei na educação de jovens e adultos, né?
e depois com as crianças, né, com as universitárias, a maioria mulheres, né, que eu fui professora, maior parte do tempo de cursos de pedagogia, outras licenciaturas. Eu acho que essa minha atuação foi muito nesse sentido de fornecer autonomia, de ao mesmo tempo não me conformar com coisa muito pronta, né, no sentido de ficar até 24 horas pensando o que eu poderia usar como provocação, como, né, como mote para o trabalho em sala, né? Então, umas coisas doidas assim, de sair com as crianças para a rua, enfim, de colocar as crianças para fazer mapa, criança do primeiro ano, né, de escola pública, de montar um livro com os meus alunos da educação de jovens e adultos, e ao mesmo tempo tentando, né? A gente tenta. Eu acho que eu tenho grandes exemplos assim de educadoras que foram muito firmes, assim, muito fortes na minha formação e que também me fazem olhar para o ser humano, né? São para mim exemplos de pessoas que mesmo após 20 anos elas se lembram da relação, né? Eu procuro, para mim isso é um ideal, me lembrar da relação que eu tive com as pessoas. Acredito que essa minha atuação, essa minha vontade, né, de ao mesmo tempo comunicar, pensar e acolher, ela se realiza na educação e se realiza de formas um pouco diferentes conforme o público. Então, na educação infantil, eu sempre fui aquela professora que ficava 24 horas pensando o que eu poderia trazer de criativo, que pudesse motivar a minha escuta também das crianças, né? E puxar delas assim um sentido também de autonomia, de liberdade. Então, eu era aquela professora que nunca sentava, eu nunca estava sentada em sala de aula com criança. Não sei como é que as outras professoras conseguem sentar, porque eu nunca consegui. E com criança não dá, né? Pois não sei. Tem professora que você entra, tá todo mundo sentado em silêncio. Eu falo, gente, a minha sala de aula nunca foi assim. Mas era aquela sala em que os meninos e meninas tinham muita autonomia. Eles davam sugestão, e ao mesmo tempo era aquela balbúrdia, né? Porque é isso, cada um se sente com liberdade. Às vezes eu tinha que dar umas sossegadas assim, mas muita autonomia e muito sentido de criação, assim, né? De não repetir coisa, de não ficar fazendo coisa pronta. Eu acho que eu fui muito isso, assim, na relação com as crianças. Com os adultos também, eu comecei a lecionar na educação de jovens e adultos, assim, no finalzinho já da graduação em pedagogia, e então montamos livros juntos, né? Fizemos sempre coisas assim, acho que puxando um pouco para essa criação. Eu acho que o professorado, muitas vezes, né, ele padece de uma visão que é da sociedade sobre ele, que é essa ideia de que ele é um dador de aula. E eu não me vejo numa profissão sendo transmissora de alguma coisa. Eu só consigo me ver como alguém que pensa e cria. E penso isso também para o educando, né? Ele também pensa e cria, e aí a gente vai se comunicar. Acho que a minha passagem, né, da função de professora para a coordenação pedagógica se deu muito por isso, talvez, por eu, às vezes, eu sentia que existia uma necessidade de movimentar o ambiente escolar para que essas coisas rolassem, né? Então, as autorizações para sair com as crianças, né? A parceria com as colegas, porque a minha sala era sempre a mais barulhenta, então tinha colega que passava, eu olhava e falava assim, nossa, o que está acontecendo? Por outro lado, às vezes ela passava e as crianças estavam fazendo teatro de bonecos, as crianças estavam fazendo um terrário, mexendo com terra dentro da sala de aula. Então, eu sempre precisei, né, na verdade, muitas vezes contei, algumas vezes não contei, com essa parceria da instituição. Então, isso foi uma decorrência, né, de pensar, poxa, para as coisas rolarem, né, nesse sentido de criação dentro do ambiente escolar, é preciso que a gestão
abarque e, né, contemple e que se estimule os professores, as famílias a considerar essa possibilidade. Então, eu fui para a coordenação, talvez para tentar fazer brotar esse mesmo sentido, né, de uma escola mais viva. Eu acho isso, não sei se consigo, mas é essa a intenção. Outras Sílvias, né, que deve existir nas escolas, né? Essa professora que faz a revolução, que cria, que produz, que dá autonomia para esses alunos, né? Bem Paulo Freire, ela, né, menina? E aí ela traz o quê? Vai virar coordenadora, pelo que eu entendi dessa sua fala linda, para dar mais liberdade para outras professoras e professores ter essa autonomia de criar e de fazer essa revolução na educação, que a gente sabe que é o único ato que faz com que a gente sejamos livres, né? Ai, Sílvia, maravilhosa, exemplo de professora. Tô na trilha, mas ainda estou muito aquém, tem muito para aprender ainda. Silvia, você agora há pouco falava sobre a sua preocupação em criar e desenvolver com os alunos práticas pedagógicas que fossem efetivamente libertadoras. Libertadoras, como a Cátia colocou, no sentido que Paulo Freire nos traz e nos ensina, que é aquela prática de construir autonomia, não só para o aluno, como também para o professor, e isso dentro de um ambiente escolar que transborda da sala de aula, ele não se restringe a ela, né? E é uma prática que pensa no aluno e no professor num ambiente presencial. E aí, nesse contexto de isolamento social por conta da pandemia, tem sido muito desafiador para todo educador, não só o educador, né, de crianças e jovens, como também para jovens adultos. Eu sou professora universitária e a gente está o tempo todo buscando estratégias para poder dialogar com esse aluno, engajar esse aluno durante as nossas aulas. E eu vi nas redes sociais que você e os educadores têm realizado lives e vídeos com os alunos da rede municipal da região do Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo, com o objetivo inicial não de passar conteúdo, mas de manter o vínculo. E a gente acredita que o vínculo ele é imprescindível para a construção do saber, para o aprendizado e tudo mais. Como que é a adesão dos alunos e dos pais que agora estão numa outra realidade, numa outra demanda, onde a atuação dele também tem sido reinventada? Legal, Júlia. Então, eu não consigo responder essa pergunta sem mencionar a imensa desigualdade, né, social, que, como, né, uma palavra que virou até chavão, né, está muito escancarada, na verdade, né, na nossa atuação, né, na vivência que nós temos tido aí desde o início, né, do isolamento social, inclusive porque parte, né, da comunidade que eu atendo, no fundão do Jardim Ângela, não teve isolamento social, não teve direito ao isolamento social, né? E, ao mesmo tempo, a escola precisou parar. Então, eu tenho que dizer disso porque nós temos várias questões que se cruzam. Primeiro, eu sou coordenadora pedagógica de uma escola de educação infantil no momento, desde 2018, né? Trabalho na EMEI Chácara Sonho Azul, e a educação infantil tem uma especificidade, ela tem uma característica específica em relação, por exemplo, a esse acesso à tecnologia, né, e à internet. São crianças que não leem, que não são, embora sejam, digamos assim, letradas, né, no sentido de um uso comercial, de um uso, né, dessas mídias. A gente vê bebês, né, rolando tela, né, e usando a tela touch, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, inclusive por recomendações, né, dos pedagogos, de psicólogos, que a exposição à tela não é boa
para crianças pequenas, né? E é dificultada porque existe toda uma mediação aí do próprio aparelho, né? Do próprio equipamento e também das linguagens para que as crianças acessem essa comunicação com os adultos de referência no caso da escola. Então, a gente já tem essa questão específica que, inclusive, na rede municipal foi objeto de muita discussão, né? Se ia se fazer aula online ou não, o que se ia produzir, né? E nesse meio de caminho, né, com todas as questões de política educacional, a confecção de um caderno de sugestões para as famílias que não passou pela discussão, né, dos professores, enfim, questões aí da política educacional, a gente foi tentando caminhar para tentar manter esse vínculo, que na verdade é o que sustenta qualquer comunidade, né? Que conteúdo é possível, né, de se passar? Primeiro, a pergunta, né? É possível passar conteúdo para alguém? Essa é uma pergunta freiriana, né? Sim. A segunda é, né, qual o sentido da comunicação com as pessoas num contexto de pandemia, no qual a gente também sabia que parte delas não estava podendo cumprir, e a preocupação que ficava era com quem estão essas crianças, como estão essas famílias em relação à subsistência. Então, as primeiras ações que nós tivemos lá dentro da escola foram no sentido de promover essa escuta, né? De perguntar, de falar, oi, estamos aqui, estamos tentando estabelecer contato. Qual a melhor forma de contato? Né? Como vocês estão? Tem alguém passando, né, por alguma dificuldade, alguma necessidade? E aí fomos, na verdade, cobrindo coisas que o próprio Estado, naquele momento, não estava cobrindo, que é exatamente o apoio de cesta básica, né? Algum apoio no sentido de né, vinculação a algum programa de assistência social. Então, fomos fazendo essa costura, né? Eu, as professoras, a equipe gestora como um todo, tentando pensar que, às vezes, a escola é o braço do Estado que está mais presente ali na comunidade, né? Principalmente falando de uma zona periférica, periferia da periferia, como é a Vila Calu, onde eu trabalho. Então, e aí esse vínculo, né? Claro que né, eu dependo muito, né, do grupo de professoras para estabelecer, não sou eu, Silvia, que estabeleço contato com 280 famílias, né? São as professoras. Claro que cada uma também no seu tempo, nas suas condições, mas a gente conseguiu esse primeiro contato. Agora, né, para dar um quadro realista, a gente também tem né, um processo em que a gente começou a quarentena no início do ano. Muitas crianças não tinham feito vínculo ainda com as suas professoras, porque tem aquele movimento, começa, aí tem carnaval, volta, né? E efetivamente a gente tem tido dificuldade, sim, né, de manutenção desse vínculo. E quando as professoras relatam o que acontece, elas relatam que, com certeza, o vínculo se dá muito mais pelo comentário daquilo que tem rolado no cotidiano. Então, assim, caiu meu dentinho, né? O meu cachorrinho, a minha cachorrinha deu filhote, o meu irmãozinho nasceu, o meu avô plantou salsinha comigo, olha a salsinha aqui nascendo. E são essas vivências, né? As crianças mandando desafios de brincadeiras que conseguiram fazer em casa, assim, sabe? Apostas, né? Com materiais simples, né? Que fazem com os irmãos. Então aparecem os irmãos mais novos, né? Às vezes na foto ou no pequeno vídeo. E isso tem feito sentido, né? Mais do que a gente transmitir algum conteúdo, até porque na educação infantil a gente não dá aula, né? A gente promove interações com o espaço, né? Com os materiais e com o tempo. É isso, né? E num contexto de aprendizagem em casa, são outras relações. O que eu tenho percebido também é que, né, as famílias estão muito, muito, muito atarefadas, né? A gente tem famílias procurando, né, dar conta da sua subsistência, sem apoio de programas, né, de auxílios. Os auxílios são muito difíceis de serem conseguidos e acabam também expondo essas famílias, né, a ter que ir a centros, a ter que ficar em fila de banco, fila de lotérica,
né? E também buscar a cesta básica, às vezes andar muito, 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 né? Para conseguir ir até um local. Bem mais vulneráveis, né? Ficam. Muito, muito. Então, não está sendo fácil. Claro que isso também tem um efeito sobre a gente que é educador, porque a gente não é propriamente... Eu ainda tenho essa janelinha aí de ter passado pela comunicação, mas a gente não... O nosso ofício não é um ofício de comunicar, de fazer um produto e jogar no ar. A gente tem a relação direta, né, como nosso ofício. E aí, quando ela é muito mediada ou quando ela sabidamente não encontra esse eco, não encontra esse retorno por dificuldade de acesso digital mesmo, de acesso à internet, uma internet muito ruim também na região, fica bem prejudicado. Isso gera efeitos psicológicos que eu acho que a gente ainda vai ter que mapear. Se você conseguiria, como você está trabalhando na coordenação, como que você sente os seus colegas, né, os professores que estão compondo a rede de educadores da sua escola? Eu vejo que a maioria de nós, professoras e professores, mas aí eu estou falando de um universo muito feminino, a maioria de nós tem sido arrimos de família. Eu estou falando de professores da rede pública, a grande maioria concursadas, né? E que neste momento ainda tem, vamos dizer, o emprego como uma garantia, mas todo dia, né, eu falo por experiência própria, todo dia nós acordamos com a expectativa de uma notícia ruim nessa área, né? Nesse sentido de que o questionamento a respeito da nossa função, a própria comparação, né, num país em que a gente foi deixado ao léu, né? A população foi deixada ao léu no sentido de se demorar demais para prover algum tipo de auxílio, né? Das próprias redes informais terem que, né, fazer a cobertura de assistência social que nem o Estado, nem a Prefeitura, nem o governo federal, muito menos, né, proveu. Então, é uma situação bem fio da navalha, assim, no sentido de que a gente se sente responsável por manter o vínculo e a comunidade, né? E aí eu estou falando também dos atendimentos dos alunos, né, das suas famílias, ao mesmo tempo sobrecarregada, porque como mulheres, a gente também está com os filhos em casa, a gente também está desempenhando as tarefas, né, do viver, né, as tarefas de sobrevivência, de manutenção da vida, sobrepostas ao nosso trabalho, que no caso está sendo remoto, né? E em alguns casos está sendo presencial, porque equipes gestoras, de forma geral, elas na rede municipal, elas estão tendo que ir à escola, né? Eu não estou indo porque eu tenho um quadro de asma, né? Então eu tenho um fator de predisposição, né, para complicações. Então eu consegui uma licença, mas é um teletrabalho, na verdade. Eu tenho que acompanhar a movimentação da escola, né, daqui de casa, e isso também tem um desgaste, porque a gente depende de internet, né? Uma coisa que se resolveria numa reunião simples, às vezes você tem que fazer várias ligações, isso faz com que o nosso tempo se multiplique, né? A gente fique muito mais tempo trabalhando, porque 9h30 da noite você recebe uma mensagem, você, né, responde às vezes porque é uma necessidade e tudo mais. Então eu sinto as professoras temerosas da sua situação, muito assim preocupadas com sua produtividade, preocupadas com o registro das suas ações, no sentido de provarem que estão trabalhando. E isso é muito tenso, né? Quando isso se estende por vários meses, e também passando por lutos pessoais, né? Também professores que familiares faleceram, né? Professoras que, né, que sabem dos familiares, quando ligam para um aluno, porque essa mediação está sendo muito corpo a corpo, o professor direto com o aluno, não tem o anteparo de um prédio escolar, de uma pessoa que recebe a criança lá no portão, do pirueiro, é assim, professor direto com o aluno. E com a família do aluno. Então, de repente, você liga, não consegue falar, no dia seguinte você fala, não, é porque o meu tio morreu, ou porque, sei lá, né, teve caso de familiar, de mãe que morreu. E aí, como que você, enquanto professor, né, lida com essa realidade, que chega às vezes para você num domingo à tarde? Então, é difícil também, né? É difícil também, tanto para a comunidade quanto para os profissionais da educação.
É bem complicado mesmo essa posição, né? Essa função enquanto educadora, né? Enquanto coordenadora e ativista social também, porque você está lidando com várias frentes. E aí, saindo um pouco desse lado, eu quero ouvir a Silvia, dona da cena cultural da Zona Sul. Ai, Sil! Ai, quando, né? Não, é verdade. Eu te conheci, eu lembro que em tempos, né, sem pandemia, show coronavírus, eu te encontrava em vários rolês culturais, tanto na Zona Sul, quanto também no centro da cidade, né? Então a gente sempre se esbarrava em algum rolê cultural. Tava a Silvia e eu também, né? As duas, que gosta de rua. E aí, né? E aí, Sil, na sua atuação, você potencializou duas áreas fundamentais e inseparáveis para o desenvolvimento do ser humano, ou seja, a cultura e a educação. E aí eu te pergunto, em que momento a cultura se misturou com a educação ou foi automático, né, durante essa sua atuação como educadora? Conta aqui para nós, para o nosso ouvinte. Como eu já comentei, né, eu comecei assim, a pensar, né, o que eu queria fazer da vida, indo para o lado da comunicação. Porque gostava de escrever, professor elogiava, falava, o texto da Silvia é bom, né, e tudo mais. Eu tive essa caminhada, e dentro da comunicação, uma coisa que eu gostava, sempre gostei, foi exatamente de fazer essa checagem, né, dos movimentos de cultura. A partir até da minha adolescência, eu saía, eu lembro bem disso, né, que eu punha no bolso da calça jeans 2 passes, né, era um passe de ônibus. Eu sou velhinha, viu, gente? Eu sou da época do passe. Né? Olha, Silvia, para voltar. Eu peguei essa época do passe, viu? Eu peguei essa época do passe. Meu Deus do céu. Gente. Pois é, o passe, né? Que você picotava assim, picotadinho, eu ia com um passe para ir, um passe para voltar. Não sei do que vocês estão falando, não tenho ideia. E uma ficha telefônica, caso precisasse, né? Porque não tinha celular, era isso, a ficha. Mas, enfim, então eu saía, né? Eu tinha esse hábito de sábado sair de manhã e falar, mãe, vou para o centro, vou ver loja de disco, vou ver sebo. Então, de caminhar pelo centro da cidade sozinha, assim, né? Eu ia sem bolsa, porque eu tinha medo de assalto, aquelas coisas todas, né? Mãe fica recomendando, cuidado, cuidado. Mas essa coisa de caminhar, de radiografar um pouco, né, a cidade. Eu sempre gostei disso. E acho que eu também trago para a minha atuação como educadora isso também. Eu não quero estar fora de olhar essas coisas, né? Como estão os movimentos, como que está a juventude, o que eles estão ouvindo, como é essa cidade, né? Porque eu nasci em São Paulo, eu sou paulistana, né? E aí essa distinção centro-periferia, né? Essas questões todas que, principalmente quando eu fui para a área da educação, elas começaram a gritar, né, para mim, que é exatamente, quer dizer, como você tem uma população incluída, que é essa que eu conheci lá na ECA, os meus colegas, né, que iam para o exterior, né, as férias deles eram no exterior. O fato de estarem fazendo uma universidade pública, que é a mais elitista, né, de São Paulo, era pouco para eles, porque eles tinham irmãos que estavam fazendo universidade fora, na Inglaterra, sei aonde, né? Então, quer dizer, eu já, né, meu contexto mais bairro ali, né? E também percebendo que eu também tinha privilégios, né? Muitos. Então, essa questão, né, de como essas coisas se encontram nessa cidade ou não se encontram, né? Como que a desumanidade também está presente nessas relações, no sentido de uma população invisível, de uma população que não tem, né, que passa-se por ela, né, quer dizer, pode morrer que ninguém chora, podem matar seus filhos que
ninguém chora, né? São os menores, né? Tinham essa terminologia, né, muito usada no jornalismo, inclusive, na época, né? Que é o menor morre baleado, né? E quando era uma pessoa dos jardins, é adolescente. Então, essa diferenciação, ela sempre não, ela saltou muito aos meus olhos a partir do momento que talvez eu tenha me envolvido para fora desse caminho, vamos dizer assim, bairro, classe média, que foi o meu bairro, né, a minha trajetória inicial. É importante falar que minha mãe, né, carioca, né, ela nasceu na Ilha da Marambaia, mas a minha avó, meu avô, já no fim da vida dele, se estabeleceram aqui no Jardim Campo de Fora, perto do Jardim Capelinha. E a minha mãe, né, conheceu meu pai, que era da Zona Leste, através aí também desses movimentos, né, de jovens na década de 60, aí de frequentar baile, né, de um lugar para outro. E a gente morou no Socorro. Eu nasci né, em Santo Amaro, morei no Socorro quando era bem criança. Depois a gente foi morar perto da onde hoje é o Shopping Morumbi, né, que na época ainda estava sendo urbanizado. E aí eu cresci, assim, estudei ali no bairro, né, da Chácara Santo Antônio, e depois eu fiz uma trajetória de abrir um pouco, né, de sair um pouco desse trajeto casa-escola. Frequentei cursinho para entrar na Escola de Comunicações e Artes, namorei, né, comecei a namorar uma pessoa que era de outro contexto, e que talvez, né, esses relacionamentos para fora do meu bairro, para fora da minha escola, tenham me feito também pensar muito nisso. Então, acho que é o caminhar pela cidade e as relações afetivas, inclusive, né, com pessoas de outros contextos. Então, eu brigo muito assim para que na vida, eu penso isso para os meus filhos, eu penso isso para os estudantes, né, com os quais convivo, que a gente tem que ultrapassar essas barreiras, né? A gente vive numa cidade que é segregada, a gente não se dá conta disso. Eu acho que a minha atuação com cultura tem muito a ver com ter vivido essas dores, né? De ter percebido a segregação, de ter talvez me colocado contrária, né? Embora dotada de privilégios, né? Porque eu sou fenotipicamente branca, né? Eu sou lida como branca, né, nos lugares onde vou no Brasil, embora tenha ancestrais negros na minha árvore genealógica aí, mas eu percebo, assim, um sentimento muito fundo meu de não me conformar com isso, de na verdade querer viver a completude, a totalidade. Eu acho que é por isso que eu me encontro muito com a Cati, me encontrei muito com a Cati nos movimentos, nos rolês, porque eu sinto isso também nela. E, ao mesmo tempo, sinto uma necessidade de trazer isso também para esse universo da educação, porque quando eu trabalho no Campo Limpo, moro no Campo Limpo, então eu percebo que a gente teve muito tempo no Campo Limpo, um discurso sobre estatísticas, e ainda hoje a gente tem muito isso na imprensa, né? Dizendo o que falta na periferia. Falta o aluno entender matemática, falta letramento, falta cultura, essa ideia de levar a cultura, né, para a periferia, que é uma ideia muito colonizadora, né? É uma ideia de que né, eu preciso trazer uma cultura erudita para a periferia. E eu acho que esses afetos, essas caminhadas, esse pegar ônibus, né, todo esse trajeto, assim, que é um trajeto de quem vive, mas de quem pensa, né? E eu não estou falando só de mim, eu percebo isso muito em muitos amigos, né, muitos parceiros de trabalho. Ele faz a gente se perguntar um pouco, né, qual é o sentido de uma educação que nega tudo que é a vivência das pessoas para importar alguma coisa, né? E trazer cultura, né? Muito entre aspas. Então, eu acho que essa atuação em educação e cultura vem desse questionamento, né? De dizer o que faz sentido, né? E o que produz sentido. E acho que isso foi muito apoiado, essa reflexão,
né, tem sido muito apoiada pelos movimentos de cultura, especialmente aí da Zona Sul, nos quais eu me envolvi como frequentadora, quando era possível, como professora que também convidava, né, os movimentos de cultura para aparecerem, para fazerem parceria com as escolas, seja, né, dançar um coco, seja ir fazer um sarau, etc. E aí eu acho que, né, um degrau a mais foi um pouco participar, me sentir, né, com competência e ser convidada também, isso é importante, para participar na produção, para participar produzindo veículos, canais, né, ou eventos que pudessem fazer essa aliança da educação, de uma educação mais significativa, que faça brilhar os olhos, né, dos alunos, eu sinto muito isso, que traga as questões da segregação da cidade para a baila, né, para a gente poder conversar sobre isso, e também promova esse encontro. Eu acredito muito assim que a expressão da subjetividade do outro, principalmente aquele que eu não pressuponho como dotado de subjetividade, essa expressão é que faz com que a gente enxergue o outro como ser humano. E acredito muito nisso, e é por isso talvez essa ânsia, né, de trazer, né, de Desse colocar isso na movimento, cena. né? E você está trazendo isso, Sil, e é algo muito comum entre a gente, né? Então, por isso que a gente se encontrava antes da pandemia, né? Mas eu sempre, enquanto professora e educadora, eu tenho isso também como missão de vida, né? Então, assim, eu só não vou ministrar minha aula e ponto, sabe? Porque eu acho um absurdo não disponibilizar e não mostrar para esses alunos o que eles podem ocupar outros espaços. E os espaços centrais também, né? Porque eu tinha uns alunos assim que eu dava aula ali no final da Brigadeiro, na Anhanguera. Isso para mim ficou muito marcado. E aí, a maioria dos meus alunos morava na Zona Leste, no extremo leste, porque tá perto dali, pegava a linha vermelha, né? Metrô. Mas eles não frequentavam os espaços da Avenida Paulista, que estava praticamente do lado, né? E assim, quando eu perguntava por que eles não frequentavam, eles falavam, professora, era meio que desconfiados, não é muito caro, cabe a gente, as pessoas vão aceitar a gente. Aquilo ali me incomodou. Eu falo assim, sabe, não vamos. Tanto que eu fazia a mesma coisa que você. Ia de bonde com eles para cima da Paulista e frequentar os festivais. Imagina, vários festivais gratuitos, bons, dentro de espaços. Por exemplo, Reserva Cultural. Festivais de filme gratuito. E aí você chega lá na fila, quem tá? A elite. Aquilo me incomodava. Não que eles não têm que estar, eles têm que estar, mas tem que estar também o povo, todo mundo, sabe? E aí eu levava os meus alunos. Acho que é isso. Tá vendo, Cati? Se a gente tivesse se encontrado, né? Como colegas educadoras, acho que a gente ia fazer umas boas parcerias, hein? Não, mas aí nunca é tarde, dona Silvia. Quem sabe a gente se encontra e a gente ainda faça, né, coisas juntas enquanto colegas de profissão, né? Nunca é tarde, nunca é tarde. Verdade. E vale lembrar que esse encontro aqui é também uma construção, é também uma parceria que nós estamos realizando e da qual eu, assim, estou adorando, estou aprendendo muito com vocês. E isso mostra uma mudança, que ser morador da periferia, ele também é sinônimo de potência, no sentido de que, é claro, ninguém está vangloriando a falta de estrutura básica, a falta de mobiliário urbano, de transporte de qualidade, nada disso. Mas é possível observar hoje movimentos que dão espaço para a expressão dessa subjetividade e que faz evidenciar o potencial existente dentro desses territórios.
Então, nós temos lá o Cooperifa, do Sérgio Vaz, nós temos movimentos, nós temos fábricas de cultura que agora o governo resolveu alçar o seu braço, ainda que de forma modesta, mas a própria comunidade em si, de forma autônoma, independente e muito potente, resolveu ganhar essa autonomia e construir espaços de diálogo, construir ambientes de troca efetiva. E, nesse sentido, a gente não pode deixar de lembrar que nós estamos em setembro, e setembro é o mês da Feliz, Feira Literária da Zona Sul, que este ano, 2020, realiza a 6ª edição. Para quem não conhece, a Feliz é um evento pulsante que acontece desde 2015 e tem se concretizado como espaço de visibilidade para quê? Para as múltiplas atividades culturais que ocorrem na periferia. E, Silvia, você é uma das produtoras culturais da Feliz. Conta para a gente qual é a proposta desse evento e como tem sido para você organizar essa feira que, no ano de 2019, reuniu mais de 4.000 pessoas e que este ano, 2020, vai ser realizada, ou está sendo realizada, melhor dizendo, na versão digital. A Feliz é uma paixão também, né, nessa condição de usuária, né? Fui encantada pela proposta. A Jennifer Nascimento, que é uma querida, né, talvez uma das autoras que eu mais ame ler, né, também aqui da periferia, do Jardim Ibirapuera, ela fala disso, né? Ela fala que no sarau a gente chega timidamente, vai várias vezes, fica lá só ouvindo, depois chega um dia que a gente resolve rabiscar num guardanapo, né, e guarda e vai ler, e quando chega, né, quando você vê, você está no meio do rolê lá fazendo as coisas, né? E o meu movimento foi muito esse, muito de ir ao sarau, de acompanhar o que estava acontecendo, né, até com a ajuda das redes sociais, e a gente conta, né, com essa questão da rede social, que você às vezes manda um alô, né, para o seu autor preferido e ele te responde, né? Então isso é muito interessante, é um movimento educativo também. Eu aprendo muito, muito, né, com todos esses contatos, com todas as pessoas fazendo esse movimento. E a Feliz, ela é focada na literatura, mas ela acaba englobando outras artes também, né? Então, a música, a dança, né? As artes plásticas, é muito rico. É uma paixão, foi um convite também. Eu tenho também essa sorte, né? De ter sido convidada, talvez por esse interesse como pessoa, né? De estar acompanhando os movimentos de cultura, de ter sido convidada a participar, né, como produtora, na articulação com as escolas, né, que era um desafio da feira, que é exatamente oferecer uma programação para as escolas que casasse com os horários, interesses e formas, né, melhores de chegar nesse público das escolas, né? Também pensando que o professor é sobrecarregado, trabalha em 2 ou 3 empregos, às vezes tem um ir e vir que é maluco, não almoça, enfim. Então, quais as condições da gente prover esses encontros e prover formação, trazendo as culturas periféricas, as culturas negras, né? As culturas indígenas, para o centro desse debate, porque a Feliz também tem isso, é uma feira que lida com as culturas periféricas, que procura criar uma cena em torno dessas culturas periféricas. E organizar isso é uma loucura, enfim, é rolê de mulher, então é importante que se diga, a Feliz ela é produzida por mulheres, e acho que só mulheres conseguem produzir uma feira como a Feliz, de verdade, porque são muitas relações, né, de tudo, da alimentação, das condições de trabalho, né, das parcerias com entidades, né, os editais, as sessões também, né, sessões no sentido de ceder, dos espaços que cedem, né, cedem às vezes recursos para a gente, ou que fazem parceria.
é uma feira que exige bastante dessa capacidade que eu acho e que a mulher tem se colocado, né? Que é de pensar, imagina, no equilíbrio de vários pratos ao mesmo tempo. Então, quer dizer, de atender uma atenção multifocal para vários aspectos. A gente procura se dividir enquanto equipe, né, para dar conta de determinadas áreas, mas no fundo todo mundo meio que está sabendo de tudo. Isso gera um cansaço, sem dúvida, né? As reuniões da Feliz de produção, elas são longas, né? Mas um pouco também essa ideia de tentar não fazer uma hierarquia, né? De tentar compartilhar um pouco todo o processo de produção, de decisão, né? Ela tem muito essa cara. A gente está na 6ª edição. Esse ano o tema né, são modos de bem viver, e a pergunta que a gente se faz e faz para todo mundo é: o que te alimenta? Isso tem muito um sentido de resistência também, porque a gente sabe, né, nas condições em que nós estamos, né, esse cenário político, essa licença para o genocídio que nós estamos vivendo, e isso me pega como produtora cultural, mas me pega como educadora também, de olhar para todo o trabalho que a gente tenta desenvolver e pensar que futuro ele tem, né, e que futuro as crianças, né, que eu estou trabalhando, né, para que tenham esse brilho, essa autonomia, que futuro que está reservado. E a gente vê que se a gente não se munir de relações de afeto, de relações de... Então, nesse contexto de licença para o genocídio que a gente está vivendo, a gente sentiu que era necessário falar de modos de resistência mesmo. Trazer talvez mais em evidência aquilo que fez as populações excluídas, né? As populações que não são as donas do poder, né? Os povos originários, os indígenas, as populações que vieram forçadas da África para cá, que tecnologias elas desenvolveram de sobrevivência para que a gente colocasse isso né, em evidência, no sentido de reafirmá-las e de dizer que a gente vai passar por essa. Eu acho que essa né, é a principal mensagem da Feliz, e a principal, talvez, comunicação que a gente precise fazer nesse momento. Ressaltar aquilo que nós temos de potente e ressaltar a que a gente faça junto, que a gente não se isole. Acho que essa é a função. Eu trabalho dessa forma também, é preciso falar, na revista Sampa Mundi, junto com Neide Almeida, junto com Saloma Salomão, que são 2 grandes mentores, são 2 grandes forças também dessa resistência, né, que tem muito para trocar, para falar, e com eles aprendo e também tento desenvolver essa mesma filosofia na edição da revista. Ah, que maravilhosa! E a Feliz tá toda tá tudo online, né? Devido à pandemia de 2020, tudo online, e isso também foi um desafio, né, Silvia? Sim, Cati, é importante dizer, né? A mesma dificuldade, né, que eu já relatei em relação à educação, a gente tem talvez ampliada, né, em relação à produção cultural de um evento que é caracterizado pelo encontro. A Feliz sempre foi o evento caracterizado pelos abraços, pelos encontros. Era aquele evento que o pessoal já punha no calendário desde o começo do ano, e que vem, a gente espera que continue vindo, né, gente de todos os lugares de São Paulo para se encontrar. Então, é importante que a gente, né, manteve o evento online, não adiamos, porque sentimos a necessidade das pessoas se encontrarem, ainda que virtualmente, porque o pessoal da cultura, né, teve todos os projetos cancelados ou remodelados, né, e achamos que se tínhamos um edital em andamento, era importante redistribuir essa economia da cultura, e porque a gente sente que é necessário a gente manter esse vínculo, da mesma forma lá com a educação,
com a cultura. Então, o evento todo online, a gente está tendo encontros com o autor, que são reuniões no Meet, a gente está tendo sarau, feito de forma virtual, fizemos um sarau maravilhoso no sábado, em homenagem à nossa companheira Dora, nossa companheira de produção, que faleceu durante o processo, né, de produção dessa feira, teve um câncer diagnosticado em fevereiro, e a gente passou todo esse período da pandemia com ela, né, num processo de adoecimento, mas também num processo de força, num processo de muita troca afetiva, e fizemos uma roda de rememoração nesse sábado, que foi o nosso sarau. Então, como não circular os afetos da Feliz? Então, é um desafio muito, muito dificultado pelas questões de acesso à internet na quebrada, é preciso que se diga. Estamos todas com mais cabelos brancos, né? E os nossos técnicos também de apoio, mas também pensando que a gente está desenvolvendo tecnologias de resistência também, né? Para poder dar conta desses desafios e não deixar ninguém de fora. Acho que é essa a ideia. Feliz. É um abraço que a gente está tendo virtualmente. E esse encontro, né? Muito bom. Eu já fui nos outros anos, né? E hoje, de forma virtual, sendo acolhida por vocês. Qual que é o endereço, Sil, da Feliz? Como é que o pessoal pode encontrar, entender mais, saber mais do evento que está acontecendo neste mês de setembro? Sim. Toda a programação vocês encontram, né, na página do Facebook da Feliz Feira Literária da Zona Sul. Também no YouTube, as transmissões estão acontecendo, né, no YouTube e Facebook. Tem um canal também no YouTube chamado Feliz Feira Literária da Zona Sul. E no Instagram a gente, né, vai colocando aí os flashzinhos, né, a comunicação mais imediata, os lembretes. Então, também tem o site da Feliz, www.feliz.com.br. Também a programação se encontra lá. E é uma feira que vai, né? Começou agora dia 4 e vai até dia 27. Todo dia tem alguma atividade, né? Algumas a gente está fazendo gravadas e subindo ao ar, e outras a gente está fazendo ao vivo. Então, não sei o dia que o episódio vai passar, mas imagino que talvez ainda esteja rolando a Feliz. Então, já convido todo mundo, tá bom? De 4 a 27 de setembro. Vai sim, o episódio vai ao ar agora em setembro e ainda vai estar acontecendo a Feliz. Que bom. Vida longa, legal, vida longa, Feliz. Vida longa a todas essas mulheres que são produtoras maravilhosas e que eu tenho a honra e a alegria de conhecer a grande maioria e de caminhar juntas, de mão dadas. Viu? Muita luz, Sil. Te admiro Obrigada. demais. Você e as outras manas que estão aí juntas. Sim. Sil, falando de mulheres maravilhosas, de manas maravilhosas, eu não posso deixar de citar a Escola Feminista Bia Ayala, que você faz parte dessa escola, junto com tantas outras mulheres. Inclusive, você é a nossa segunda voz feminina, porque a primeira foi a Gisele Alexandre, que participou aqui do nosso 6º episódio, lindamente, e ela também faz parte, né, integrante aí de toda essa gira, né? Vamos dizer isso, né? Isso. Gisele, um beijo para você. E quem não escutou, corre lá nas plataformas, que tá o episódio lindo, 6º episódio. A Escola Feminista Bia Ayala, ela surgiu há mais ou menos há um ano, né? Como um espaço de estudo coletivo, de fortalecimento e cuidado entre as mulheres ativistas e periféricas. É muito a sua cara, né? Assim, eu digo isso com toda a propriedade porque você tem esse cuidado, você tem esse carinho, você manda mensagem pra gente e eu falo isso com propriedade porque você faz isso comigo, né? Você não é só assim, ninguém solta a mão de ninguém, você na real não solta a mão de nenhuma. Você acolhe, você manda uma mensagem, você manda um oi, você manda um livro. A gente troca livros, não é verdade? Então, o quanto isso é importante. E essa escola, eu acho que ela vem nesse sentido de acolher essas mulheres, né? Que a gente está aqui na linha de frente, fazendo 1000 correrias, e principalmente nesse período pandêmico que estamos vivenciando em 2020. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente, Sil,
dessa escola feminista, o quanto que ela tem sido importante para todas essas mulheres. Sabemos que vocês não pararam durante a pandemia, vocês estão fazendo várias entregas de cestas básicas e tantas outras coisas, não somente cesta básica, mas é isso, levando uma palavra de conforto, um abraço, é um oi, é entendendo outras necessidades que às vezes não é só o alimento. Então, vocês conseguem ter esse olhar, essa acolhida por essa mulher, né? Por essas mulheres da periferia, e aí, principalmente da periferia da Zona Sul da cidade de São Paulo. Conta pra gente como é que você integra, né? Como é que você entrou e acessou essa escola feminista, a Biayala, que eu tanto admiro, que tem várias mulheres que eu sou fã. É uma gira mesmo. Eu acho que, além, né, e talvez primeiro, antes de falar do que a escola a Biayala faz para as outras mulheres, né, e para a comunidade, eu preciso falar do que a escola Biayala fez para mim. A escola foi um momento de encontro com outras mulheres, algumas com as quais eu já tinha uma relação muito forte, né, de amizade, de parceria no trabalho, o caso da Shirley, né, Shirley do Carmo, que é outra também maravilhosa, né, minha irmã gêmea, Elizabeth Oliveira, sua irmã gêmea, exatamente, vocês são muito parecidas mesmo. Né, então já tinha esse encontro que se dava, né, nesses encontros de cultura, às vezes na atuação profissional, mas quem puxou esse rolê, né, esse bonde da escola Biayala, foi uma outra grande mulher, né, fantástica, que a gente tem aqui, né, agora na Zona Sul, porque ela está morando no Campo Limpo, mas ela é uma andarilha da América Latina, né, que é a Helena Silvestre, que foi muito também acolhedora, né, num convite que era uma carta, dizendo da necessidade da gente olhar né, para a nossa vida com essa visão de que nós somos também, né, para além da nossa identidade profissional, nós somos moradoras desse território, um território que ela chama, né, um território favelado. E como mulheres que a gente carrega, além dos pesos de ser um território favelado, os pesos de ser mulher, né, numa estrutura patriarcal que a gente vive. Então, esse convite que falava de poder trazer as crianças, de poder né, de pensar em alguma coisa de comer, porque um encontro longo precisa ter o que de comer, né, de pensar em autocuidado, foi um convite tão acolhedor que não teve como negar, né, a gente se negar e eu me negar. E então a escola feminista, para mim, ela tem um sentido de um acolhimento, né, que era necessário nesse contexto que nós estamos vivendo, que é um acolhimento pensando, né, que nós estamos sofrendo aí várias perdas, vários bombardeios, né, um questionamento das estruturas básicas da nossa sobrevivência, e que geralmente são as mulheres que levantam, sacodem a poeira, dão a volta por cima e vão produzir a vida. Então, o quanto é importante também a gente se acolher, se fortalecer, reconhecer as nossas insuficiências e celebrar os nossos encontros. Eu acho que foi muito esse sentido e que a gente, acho que tenta transportar também para a relação com outras mulheres que cheguem, mulheres de variados contextos. Essa ação das cestas básicas, né, que a Catiana mencionou, foi uma ação organizada muito, muito às pressas, né, em função da necessidade que a gente viu de suprir, né, de alguma forma criar uma comunicação e um apoio às mulheres que estavam em situação de pior, né, de vulnerabilidade social. E também pensando não só no alimento para a barriga, né, mas no alimento da subjetividade. Então, a escola proveu também, através da ação de uma querida mana chamada Andréa Arruda, também uma parceira de ensino superior numa época, né, e que hoje está com a gente na Biayala,
atendimento psicológico, né? Um canal de escuta, um canal de acolhimento também para as mulheres. E a gente, através da entrega de cestas, também tentou traduzir um pouco dentro do que tivemos fôlego, né? Um pouco esse olhar para o vínculo com a terra. Então, a gente conseguiu, em algumas entregas, colocar alimentos orgânicos que são de redes da Zona Sul. A gente conseguiu colocar livros né, que vieram com temáticas principalmente africanas, afro-brasileiras, indígenas, né, para que chegassem na casa dessas mulheres, dessas crianças, né, um saquinho de chá, um saquinho de escaldapé, que são também outros cuidados que também se traduzem, né, nos encontros de Abya-Yala. A Abya-Yala, né, o encontro rolava presencialmente uma vez por mês, era um domingo o dia inteiro, a gente né, a gente se juntou na Brava Companhia, se juntou em outros espaços, às vezes o SESC, pela ação de outras manas, como a Luciana, né? Luciana Dias, também abriu as portas. Então, é uma rede de mulheres, né? Acho que esse podcast também é uma expressão muito semelhante. Eu acho que a gente atuando em rede, enquanto mulheres, a gente vai criando meio uma... É como se fosse uma barreira, vamos dizer assim, um corpo coletivo que age e que também reflete, sabe, Cati? E que, às vezes, tem uma voz que eu entendo que é muito legítima para apontar práticas e situações que não passarão. Acho que eu vejo muito a gente assim, no sentido de serem guardiãs desse território, principalmente no que diz respeito ao cuidado das mulheres, ao cuidado das crianças e ao cuidado do bem-estar das pessoas. Eu acho que a gente meio que se advoga isso. Nós, enquanto Escola Abya-Yala, Helena e as manas que tocam na revista Amazonas, os movimentos de cultura de forma geral, que são essa rede de afetos. Os movimentos de cultura têm sido vínculo para os artistas, principalmente, e para as comunidades. Então, a gente tem uma prática em Abya-Yala, quando vem alguém que é de longe, que não é da Zona Sul, que a gente não vai conseguir atender, o que a gente fala? Qual é o sarau que tem na região que ele mora? E a gente vai lá e batata. Esse sarau fez ou está fazendo alguma coisa de acolhimento e a gente vincula essa pessoa com o sarau da região. Você tem noção disso? Muito massa. Essa visão, né, dessa cidade, que é essa cidade que a gente tenta fazer não segregada, mas talvez aquilombada. Eu tenho pensado muito nisso, assim, só para fechar. A gente não quer segregação, a gente quer estar nos espaços centrais, mas nesse momento a gente precisa de aquilombamento, ou seja, a gente precisa criar modos próprios, né, para além dessa organização política social que está aí, econômica, né, para além desse hipercapitalismo, né, criticando o patriarcado. A gente precisa estar junto, né, e descobrir formas de ser juntos para além desse modelo que nos foi ensinado. E acho que esses saberes das mulheres também compõem isso. E para mim faz muito sentido estar na Escola Abya-Yala. Sim, isso que você trouxe da potência, né, dessa gira de mulheres é fundamental, porque eu vou falar também que a Silvia, junto com a Judias, fazemos parte da escola, né, da aula de dança da Paula da Paz, que foi uma das nossas vozes femininas no episódio 7 do Vozes Femininas. Quem não escutou, corre lá também nas plataformas. Paula da Paz. Maravilhosa, beijo, Paula da Paz. Beijo, prof. E a gente é muito além, né? Não é somente uma aula de dança. A gente falou isso muito, né? É muito mais do que uma aula de dança. É um encontro de mulheres, é uma gira de mulheres, é um encontro de saberes, é uma fortalecendo a outra, né? Então, é a Escola Feminista Abya-Yala, é a dança da Paula da Paz, são outras mulheres que fazem tantas outras coisas, tantos coletivos, é o Vozes Femininas, podcast.
É isso aí, já estou conhecendo a Júlia aqui, é legal, ó, tá vendo? A gente vai se ampliando. É uma rede. Sil, qual que é o arroba da Escola Feminista Bia Ayala? Quem quiser encontrar, como é que faz? A Escola Bia Ayala, como disse a Arlete, né? Eu e a Arlete estamos escrevendo junto com outras mulheres, né, da escola um artigo para a revista Sampamundi, justamente tentando registrar esse movimento, né? A Arlete falou uma coisa interessante, que ela falou, a Bia Ayala tem só 2 consoantes e o restante são as vogais, né, passeando, então às vezes dá uma confusãozinha para falar. A Bia Ayala é um termo, hoje a gente fala peruano, né, mas ele fala dessa terra, é o nome desse território, né, que a gente hoje chamaria de América, né, por uma visão colonizada, né, de Américo Vespúcio, que foi um europeu que chegou aqui, mas esse nome, né, numa denominação dos povos originários, né, no caso, um povo do Peru. Sim. E então, a Bia Ayala, ele se escreve como A-B-Y, A, de novo, né, e a outra palavra, né, é Ayala com Y. Ayala, Y-A-L-A. O arroba é escola Bia Ayala. Só que tudo junto, né? Então, é por isso que fica esse Bia Ayala, essas vogais todas passeando. Então, a gente está lá no Instagram e a gente tem promovido, né, vários encontros também. A gente tem um grupo, nesse momento de pandemia, é um grupo de WhatsApp, um grupo operativo também, né, que provê um pouco a organização das cestas e a entrega das cestas. Mas se vocês digitarem Escola Bia Ayala, vai aparecer em algum momento ali os nossos encontros, as coisas que as mulheres de Bia Ayala estão fazendo nos seus outros coletivos, né? Vozes Femininas, com certeza, né? Vai aparecer aí. E é isso, são as mulheres. Eu acho que se essa coisa tiver que melhorar, vai ser pela nossa mão, gente, não tem jeito. É isso. Sim. E fica tranquila também que na legenda inserimos, né, os arrobas. Então, nosso ouvinte que de repente não conseguiu anotar, vai estar na legenda também. Tá bom? Tá bom. Sil Tavares, Silvia Tavares, mulher maravilhosa, multitarefa, que eu amo de paixão, que eu admiro. Eu ficaria aqui o dia todinho. Também, vamos ficar, Catiane, que vontade. Te escutando, quanto aprendizado. Como diria a nossa mana Kelly Baptista, Brasil, que mulher. Que mulheres, eu digo no plural, porque somos, né? Eu, Júlia, você e as outras manas são que mulheres. Mas hoje eu quero dar biscoito para quem? Silvia Tavares. Brasil, que mulher, que mulher. Que mulher maravilhosa, que mulher linda. Muito obrigada por esse bate-papo, muito obrigada por te conhecer um pouco mais, né? Esse seu sorriso que acolhe, né? Que dá um conforto para a gente. Eu sou fã, você sabe disso. Então, falando aqui publicamente o quanto que eu te admiro e que bom que você está aqui no Vozes Femininas, mostrando um pouco mais de quem é essa Silvia Tavares, que é militante, que é educadora, que é professora, que é mãe, super mulher. É isso. Amo você. Amamos, né, Júlia? Gostou dessa mulher? Eu não conhecia a Silvia, mas fiquei admirada, assim, comovida, afetada pela suavidade e pela intensidade com a qual ela descreveu todas as atividades na qual ela está imersa, porque é uma imersão, não é simplesmente o estar, mas existir nessa posição. Então, a narrativa de mulheres como você, Silvia, nos ajuda a compreender a força que existe quando educação, cultura e empatia atuam de forma conjunta, coletiva. Então, muito, muito obrigada por esse momento. E eu tenho certeza que tem mais gente querendo saber como encontra a Silvia Tavares nas redes sociais digitais. Você pode passar seu endereço?
Posso? Bom, eu moro aqui na Vila Pré, o meu endereço físico, Campo Limpo, mas assim, nas redes sociais eu tenho lá o meu perfil lá do Facebook, Silvia Tavares, no Instagram também, @SilviaTavares, se você digitar já vai aparecer lá, né? Tem um númerozinho, acho que para me diferenciar das várias outras Silvias, né, que tem por aí, Silvia Tavares 146, mas vocês me encontram, né, principalmente por esses dois canais. E nos rolês, né, na produção da Feliz, na revista Sampa Mundi, que a gente também está editando, terminando a edição do número 2 da revista sobre mulheres. Então, eu acho que essa questão do feminino, ela está muito forte, né? Está linda, e assim que sair eu vou, com certeza, né, noticiar aí o Vozes Femininas, por favor. Catiana. E é isso, me encontram também nessas produções que, como a Júlia falou, eu assim, não estou falando de mim, eu estou falando de todas as mulheres que eu vejo pondo a sua vida, né, nessa produção. Não é uma produção individual, não é para compor um currículo, é para a gente realmente poder criar um ambiente físico de relações melhor, mais potente, mais acolhedor, né, para todo mundo. Acho que para gerações velhas e novas, né, para que as mulheres mais velhas e com isso a comunidade, né, na sua ancestralidade, possa se comunicar com as crianças que são o que vem, que são o novo, e que a gente possa afirmar a vida. Acho que é basicamente para isso, né? Que essa atuação, que não é só minha, que é de todas, que é de vocês também, do Vozes Femininas, né? Afirmar a vida, afirmar a potência da vida no momento em que a gente tem ela tão desmerecida. É isso, meninas. Muito, muito prazer de estar aqui com vocês. Muito, muito honrada pelo convite. Que linda! Nossa, que potente, né? Afirmar a vida. Vou guardar isso para mim, vai ser meu mantra, Silvia. Sempre com uma palavra de afeto. É isso que eu estou falando, Brasil! Silvia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, até uma próxima, viu? Iluminada! Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa que foi a Silvia Tavares. Que mulher, Brasil! E te convidamos a assinar o nosso podcast e a compartilhar com as amigas, os amigos e os amigues. Lembrando que toda segunda-feira há um episódio novinho do Vozes Femininas. Sempre com uma mulher incrível compartilhando a sua narrativa. Agradeço a Júlia pela parceria de hoje e companheirismo. Até o próximo episódio. Querida, é um privilégio estar aqui com você, e para você que está nos escutando, vale registrar que por conta do isolamento social, sim, ainda precisamos do isolamento social. Esse episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em suas casas. Portanto, se você identificar algum som suspeito ou estranho, né, simplesmente desconsidere. O que é importante é que a gente teve essa narrativa incrível com Silvia Tavares. O Vozes Femininas tem apresentação e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira. Identidade visual de Ju Dias, da agência Bora Lá. Produção e conteúdo para as mídias sociais digitais de Catiana Normandia e Kelly Baptista. Edição e mixagem minha, Júlia Lúcia de Oliveira. Até o próximo Vozes Femininas. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas.